No vídeo de hoje, o futuro das escolas bíblicas dominicais. Um texto escrito por Venâncio Rodrigues Santos, publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1976. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A escola dominical nasceu sob a inspiração das palavras de Jesus em Mateus 28, 19 e 20. Ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O termo dominical não se deve restringir à ideia de um dia da semana, o domingo. Sua terminologia a qualifica como escola do Senhor, escola de caráter, de ética, de teologia, enfim, de aproveitamento geral. Não existe nenhuma outra oportunidade em que se tem tanta chance para ensinar a Bíblia ao povo de modo mais sistematizado. Nos nossos institutos bíblicos, nas nossas periódicas escolas bíblicas e etc., só temos oportunidade uma minoria de oficiais da igreja e uns poucos membros. Daí então a urgente necessidade de se organizar uma pujante escola dominical com oportunidade para todos e que glorifique o seu patrono Jesus Cristo. Compulsando o sagrado livro, deparamo-nos com as divinas instruções sobre a grande necessidade da igreja, que é o ensino. O ensino, nos diz Paulo, é o processo de aperfeiçoamento dos santos, ligado com a palavra doutor ou mestre, Efésios 4 e 12. Deus deu mestres à sua igreja, e que farão esses mestres se não houver receptividade por parte dos demais membros do ministério, abrindo-lhes campo ao magistério bíblico? Alguém chega ao absurdo dizendo: o Espírito Santo dá a palavra na hora. Mas, meu caro, o Espírito Santo já deu a palavra. Ei-la no Gênesis, nos Salmos, nos Atos, no Apocalipse, etc. O que o Espírito dá na hora é a inspiração no preparo da mensagem e na entrega da mesma aos ouvintes. Seria um contrassenso se a dona de casa se sentasse e ficasse esperando com a despensa cheia de provisões dadas pelo dono da casa. O que ela, a dona de casa, deve fazer é tomar mantimento e preparar o quitute, como hábil cozinheira. A despensa espiritual também está cheia. Peçamos a Deus a inspiração e ponhamo-nos a fazer esboços, buscar subsídios, estabelecer pontos e subpontos e subamos à tribuna com este cabedal preparado com os condimentos da oração e vejamos o que Deus fará na congregação. O povo se satisfaz e no domingo seguinte quer voltar para receber mais da palavra de Deus. O ensino bíblico no passado. Analisemos um pouco como era a escola do Senhor no passado. Leiamos Deuteronômio 6, 6 e 7 e 31, 12 e 13. Aí vemos como o judeu educava seus filhos nas sagradas letras. Havia também escolas de profetas dirigidas por homens da estirpe de Samuel, 1 de Samuel 19 e 20. Elias, Eliseu e outros, 2 Reis 6 e 1. Na primeira passagem, encontramos adultos na escola de profetas. Na segunda, encontramos jovens, alunos do profeta Eliseu. Vemos ainda como o infante Timóteo foi educado, 2 de Timóteo 1 e 5. Paulo foi educado na escola de Gamaliel. Anos mais tarde, o poderoso apóstolo disse: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Este sistema dos servos de Deus do passado deve ser revivido no movimento de nossas escolas dominicais de hoje com muito amor e prudência. A escola bíblica no presente. O passado dos ensinos bíblicos foi coroado dos mais brilhantes êxitos, preparando instrumentos para o desempenho dos trabalhos espirituais.
E como resultado, temos aquele grupo fiel que, quando Jesus veio, encontrou-o aguardando a salvação de Israel. Pedro, apesar de rude pescador, era profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, bem como os demais apóstolos. Paulo recomendou a Timóteo: aplica-te à leitura. E ele mesmo sentia a necessidade de bons livros e pediu: traze os livros. Para que livros? Para serem lidos. E eles, os livros, são generosos e dão em troca aos que os lerem a edificação e segurança espiritual. Mas grave bem que o livro de proa da escola dominical sempre foi a Bíblia. Estamos neste capítulo dissertando sobre o presente das nossas escolas dominicais. Não vamos inserir o histórico desta instituição, como, onde e quando houve as primeiras escolas no Brasil. Não é da competência deste artigo. Estamos apenas delineando o valor espiritual e cultural desta escola de profetas. Assim a consideramos. Atualmente, há um mesclado de conceitos em torno da organização de escolas dominicais, uns ridicularizando-na, outros relegam-na a um plano secundário e outros são indiferentes e indefinidos. Na igreja desses pastores está uma meia dúzia de pessoas presentes e um professor gritando a plenos pulmões, ensinando tudo o que lhe vem na cabeça, menos a lição do dia. Mas graças a Deus que outros são amigos, defensores e promotores e mais alguma coisa em prol da dinamização da escola dominical. O pastor deve ser o líder principal da escola. Eu vejo nas escolas dominicais uma real agência de missões e evangelismo. Conheço algumas escolas que sustentam missionários no exterior. Sei de outras que sustentam alunos em institutos bíblicos. Alguém disse que a pior coisa que as Assembleias de Deus arranjaram foi a escola dominical. Devemos orar por essas pessoas. O que devemos fazer para que nossas escolas sejam realmente promotoras de evangelismo, formadora de caráter e inspiradora de vidas? Baseados nos exemplos do passado. Preparemos o presente sobre as bases sólidas da revelação divina e o futuro nos sorrirá venturoso. É necessário organização da escola dominical? Aqui temos o ponto nevrálgico da questão, porque muitos nutrem terrível fobia a organizações. Mas contestamos isto, apresentando Deus como o máximo organizador do universo. Tudo de Deus é excelentemente organizado. Organizar assim é muito pitoresco e também necessário, feito tudo com decência e com ordem. Porém, ordem é organizar. A melhor definição para a ordem é cada coisa no seu lugar, e um lugar para cada coisa. Foi isto que Deus fez quando formou o universo e o próprio corpo humano. E o que se quer quando se fala em organizar escolas dominicais é justamente isto: pôr em ordem as classes, as idades, o currículo, os livros, o fichário e etc. Façamos tudo isto, se é que o que queremos é realmente escola. A organização nas mãos do Espírito Santo faz proezas. Vejamos dois casos bíblicos. O primeiro em 1 Reis 18, sobre Elias e os profetas de Baal. Estes organizaram tudo certo, mas faltou-lhes o fogo. Um outro caso é o de Sansão, que com uma queixada de burro na mão feriu 1000 homens. Uma organização eclesiástica sem o poder de Deus é simplesmente uma queixada de burro ou sacrifício de Baal. Mas nós cremos ter o Espírito do Senhor atuante em nosso ministério e lancemos mãos ao serviço e Deus responderá com fogo. É notável alguns obreiros serem contra a organização em escolas dominicais, mas se põem a vincular igrejas e mais igrejas, ministérios estaduais e regionais, etc. O que é isto tudo, senão
uma complicada engrenagem que mais exalta o homem do que a Deus? Neste assunto, cada qual dará contas a Deus do que fez, certo ou errado. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. É curioso citar as palavras do escorreito escritor Emílio Conde no Mensageiro da Paz, na primeira quinzena de março de 1939. É curioso citar as palavras do escorreito escritor Emílio Conde no Mensageiro da Paz, da primeira quinzena de março de 1939. Eis: é preciso pensar mais a sério no progresso, nos métodos, nas possibilidades, no futuro e no alcance do trabalho das escolas dominicais. Uma visão mais ampla da responsabilidade que temos como cristãos, dar-nos-á coragem para enfrentar e resolver este problema. E prossegue o ilustre e escritor: gostaríamos que as Assembleias de Deus no Brasil fizessem alguma coisa no sentido de aumentar o número de escolas dominicais, ou que sugerissem alguma ideia, algum plano para o desenvolvimento das que já possuímos, ou ainda apresentassem o que soubessem acerca de literatura própria para as mesmas. Este pensamento de Emílio Conde é muito nobre e deve ser considerado, especialmente no que diz respeito à literatura própria. Este é o problema cruciante das nossas escolas. Não temos literatura, não temos professores, não temos locais para nossas crianças em nossas escolas dominicais. Focalizemos agora outro lado desprezado da questão, e é o evangelismo na escola dominical. Como já dissemos, a escola dominical é um fértil campo de evangelização, especialmente no que diz respeito ao método pessoal. Nós dizemos que o alvo da escola dominical é evangelizar e ensinar. Fugindo deste ou daquele princípio, a nossa escola estará incompleta. Porque o que a pessoa faz ou deixa de fazer terá que acertar com Deus. E a coisa principal no plano do Senhor é a evangelização com genuínas conversões de almas. Como é que se exerce o evangelismo na escola dominical? Não queremos insinuar métodos, pois cada pessoa tem o seu jeito e Deus pode usar o seu servo de muitas maneiras. Mas o pastor e o superintendente devem instruir os professores que verifiquem se há pessoas não convertidas em suas classes e, constatada a realidade, preencha a ficha especial para tal caso, para o trabalho de visitação, fazer o apelo de praxe para alguém se decidir ao lado de Cristo. Outra coisa que o professor deve ter é o controle da lição e em todas elas ter sempre reservado o tiro evangelístico. E se a lição versar sobre assuntos extra-evangelísticos, eis aí então a necessidade de professores capacitados. Eis aí, meu paciente leitor, o que penso sobre as nossas escolas dominicais, como foram no passado, como estão no presente e como estarão no futuro. Oremos muito para que se levantem homens que sejam verdadeiros apóstolos da escola dominical. Amém. Jornal Mensageiro da Paz, junho de 1976. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.